Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta com mais um Luz na Penumbra, o programa mais antigo da Rádio Rio de Janeiro, né? Programa que tem por objetivo trazer comentários das obras codificadas por Allan Kardec, dentre elas a Revista Espírita, ao qual Bill Fabiano Cordeiro e Renato Souza estamos aqui, né, comentando, estudando junto com vocês, procurando trazer ao nível daquilo que a gente já consegue compreender, entender e passar de esclarecimento, né, Bill? É lógico, sempre embasado nas demais obras codificadas por ele e também nas obras auxiliares, que são importantes, que são uma forma de dar continuidade e de trazer mais esclarecimentos a algumas questões que ficaram, né, por algum motivo carentes, soltas e carentes de um esclarecimento maior. Não por culpa dos espíritos, mas pela nossa pequenez, né, de alcance, né? Pela nossa necessidade, né? Pela nossa necessidade. E lembrando, guardando sempre, né, a informação de que nem tudo poderia nos ser revelado naquele momento. Muitas situações deveriam ser nos reveladas e deverão nos ser reveladas à medida em que a gente vai amadurecendo e que a gente vai podendo assimilar. Né? Sem dúvida, é bom você falar sobre isso, é bom a gente esclarecer também que nem tudo aqui que a gente vai falar pode bater, né, com o que vocês acham, que às vezes as nossas interpretações podem até ser errôneas, mas é importante que vocês também compreendam o nosso nível, né, Renato, de crescimento, de entendimento. E é muito interessante isso, porque na própria codificação, lá no Livro dos Espíritos, em diversas perguntas, os espíritos dizem que não estão preparados para aquilo, não sabem aquela resposta, ou que nós não estamos ainda prontos, ou que aquela resposta não tem necessidade. Muitas vezes o Kardec até faz perguntas parecidas e eles dizem: já respondemos isso no anterior, ou seja, as coisas às vezes acabam se perdendo diante da nossa pequenez. Então, nós já pedimos até perdão a vocês, né, por conta disso. E entendimento, às vezes falta-nos entendimento. É importante que os ouvintes, né, Renato, estejam atentos, para trazer para a gente também considerações, respostas também, caso vocês não entendam que nós trouxemos alguns apontamentos, né, de forma condizente, né, com o programa, com a rádio, com a doutrina. Isso vai ser sempre de enorme prazer para a gente ter esse retorno por parte de vocês. Sim, com certeza, é super importante, né? Essa interação, né? Essa interação é muito boa pra gente, sim. É um termômetro. Exatamente. Funciona como um termômetro, não é? Bill, só para relembrar, então, nós estamos na Revista Espírita de 1859, ainda em janeiro, sim. Não é? Estamos agora num segundo artigo, não é? Que foi chamado aqui pela editora na época, sim. Né? Enfim, Senhor Adrian, médium vidente. Então, só para a gente reforçar rapidamente, Kardec lá no capítulo 14 do livro dos médiuns, né, onde ele fala dos médiuns, ele fala da qualidade, dessa qualidade, médium vidente. Para ele, o médium vidente é aquele que precisa ver, não é? Com ostensividade e frequência. Exato. Aí sim tem uma classificação, né? Seria direcionada para o Kardec nesse sentido, não é isso? Aquele que vê só oportunamente ali, ou sazonalmente, ou casualmente, não pode ser considerado médium vidente, dentro dessa categorização que Kardec coloca no capítulo 14. Né? Certo. Então vamos dar prosseguimento aqui, o que esse artigo continua dizendo, né? Aqui o Sr. Adrian diz assim: os retratos do Sr. Adrian, todavia, nem sempre são infalíveis. Nisso, como em toda ciência, quando se apresenta uma anomalia, é necessário procurar-lhe a causa, considerando-se que a causa de uma exceção frequentemente confirma a regra geral.
para compreender o fato, não se deve perder de vista o que a esse respeito já dissemos sobre a forma aparente dos espíritos. Essa forma depende do perispírito, cuja natureza essencialmente flexível presta-se a todas as modificações que lhe queira dar o espírito. Vamos dar uma paradinha aqui? Dar uma paradinha aqui, que ele fala do perispírito, né? Mas ele diz aqui, cuja natureza essencialmente flexível, né? O perispírito é elástico, é flexível, sim. Em essência, né? Não quer dizer que todos os espíritos têm essa capacidade, né, Renato, de modificar ou elastificar o perispírito. Aqueles espíritos, não só aqueles que são mais evoluídos, mas aqueles que, ainda que não sejam evoluídos moralmente, mas que são evoluídos intelectualmente, né, que aprendem a fazer aquilo, embora a questão moral não esteja muito evidente ainda neles, eles conseguem manusear e manipular essa elasticidade perispiritual, né, Renato? Já aqueles mais empedernidos, endurecidos no mal, aí não tem aquela questão, às vezes até a própria animalização perispiritual acontece, né? A gente vê vários relatos aí de André Luiz, né? Em obras de André Luiz, espíritos que se perispiritualizam, se é que eu posso usar essa palavra, com todo a licença aqui. Auxiliar, perdão, Bill. Não, pode falar. Uma obra auxiliar muito boa para essa questão aqui, não é? Chama-se Espíritos Decaídos Materializados, do Paulo César Frutuoso. Ele relata todo um trabalho que ocorreu, né, de materialização lá no lar de Frei Luís, não é? E todo o amparato, toda a situação aí é um livro sensacional. Sim, muito bem lembrado. Então essa questão, espíritos se animalizam, em diversas obras de André Luiz a gente vê isso, né? Eu, como sempre, nunca vou lembrar o nome das obras, mas eu já li toda a coleção da vida no mundo espiritual de André Luiz, mas nunca lembro qual é qual, né? A gente pega, né, vai pegando detalhes de uma e de outra, vai ver se se misturam uma com as outras, enfim. Mas essa questão de elasticidade espiritual, como ele coloca aqui, essencialmente é flexível, ou seja, nós temos essa capacidade, né, de modificar, às vezes até de escolher determinado perispírito, né, Renato? Como a gente tem diversos exemplos aí, a gente sempre cita aqui Dr. Bezerra de Menezes, por uma questão óbvia, né, por ser o nosso patrono, nosso tio Bezerra, né, Renato? Como a gente chama mentor, carinhosamente lá no posto. Sheila, Joana de Ângeles, são todas formas perispirituais que eles se sintonizam mais e se apresentam conforme eles gostam, né? No caso deles, tem essa prerrogativa, esse direito, por serem espíritos nobres, logicamente, né? Existe uma marca, não é? Tal qual Emmanuel escolheu a dele. Sim. Um porquê, não é? Um porquê, tem sempre um porquê. Tem sempre um porquê, não é? Mas o fato deles adquirirem essa capacidade, não é? Foi o que você citou muito bem, vai da evolução, vai, né, do nível em que eles se encontram, não é verdade? Sim. E o Emmanuel tem aquela forma, quando o Chico perguntou, ele disse, você lembra de há 2000 anos? Não é? Então, foi ali justamente que mais me marcou, e a época em que eu precisava realmente, né, trabalhar hoje, não é? Num propósito de discipulado, exatamente, não é? Ao qual naquele momento, ou pelo menos em grande parte daquele momento, não é? Eu não quis. Né? Eu não quis, eu neguei. Como o Públio Lentulus, eu neguei. Né? No finalzinho, ele já estava mais propenso à mudança. Quem acompanhou a obra vai saber. Né? Vamos dar continuidade então aqui. Deixando o envoltório material, o espírito leva consigo seu invólucro etéreo, que constitui uma outra espécie de corpo. Em seu estado normal, esse corpo tem a forma humana, mas não calçada traço a traço sobre o que deixou, especialmente quando o abandonou há algum tempo. Vamos repetir isso aqui, Bill? Vamos repetir. Deixando o envoltório material, o espírito leva consigo seu invólucro etéreo. Sim. Tá, ele leva... Né? O corpo material fica, tá? Muitas pessoas às vezes não entendem isso. O corpo material fica e ele leva o corpo etéreo, leva o perispírito e o espírito retornam lá
ao mundo espiritual. Ah, mas e por que ele tem a aparência de quando esteve encarnado? Porque o perispírito reflete o corpo físico. Exatamente. Não é? Então, vamos lá. Que constitui uma outra espécie de corpo. Já explicamos, né? Pelo menos já conseguimos trazer alguma coisa. Em seu estado normal, esse corpo tem a forma humana. Olha aí, tá? A confirmação. Exatamente. Né? Mas não calçada traço a traço sobre o que deixou, especialmente quando o abandonou há algum tempo. O que existe... Não é aquela cópia exata, né? Não. E às vezes a gente tem a impressão, porque quando a gente disse vi um espírito, vimos o perispírito. Exatamente. Não é? Vimos o perispírito. Espírito porque você não vai ver, né? O espírito você sabe que tem um espírito ali. Você sabe que tem, mas você vê o perispírito por quê? Porque é a forma que ele se apresentou para você. Como uma pessoa ao qual você conhece, sim, mas como alguém que você, de repente, não conhece. Exatamente. Ao primeiro momento. Né? Ao primeiro você não momento. Lembra, pelo menos. Você não lembra, né? Você não lembra. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, e enquanto ainda existe um laço entre as duas existências, maior é a semelhança. Essa similitude, porém, apaga-se à medida que se opera o desprendimento e que o espírito se torna mais estranho ao seu último envoltório. Pode, entretanto, sempre retornar a essa primeira aparência, quer pela fisionomia, quer pelo vestuário, quando julga útil para se fazer reconhecer. Em geral, porém, isso só acontece em razão de um grande esforço da vontade. Vamos dar uma paradinha aqui. Esse finalzinho aqui... Em geral, porém, sempre retomar essa primeira aparência, quer pela fisionomia, quer pelo vestuário, quando julga útil para se fazer reconhecer. É como você falou agora há pouco, né? Se eu desencarno primeiro que você, e eu quero aparecer para você, você vai me reconhecer, eu tenho que aparecer com essa forma perispiritual. Se eu eu quero aparecer pro Renato numa forma perispiritual que eu tive há 2, 3 vidas passadas, você não vai me reconhecer, pô. Não tem como. Pelo menos não no estado de vigília, né? Acordado. Não, Você pode reconhecer através de um desdobramento, através de um sonho, de um sono, enfim, tudo bem. Mas em estado de vigília acordado, você só vai me reconhecer se eu me apresentar com essa roupagem perispiritual. Então é isso que está sendo colocado aqui. Conforme a vontade, a necessidade e a forma com que você reconhecerá aquele espírito. A gente já citou aqui várias vezes André Bezerra de Menezes, André Luiz, Joana de Ângeles, Irmã Sheila e tantos outros espíritos, o Emmanuel, que você citou bem aí, como Públio Lentulus, né? A gente conhece ele porque ele a forma como ele se apresentou, né? Senão a gente não teria conhecimento ou até aquela crença, né, Renato? Porque os espíritos se apresentam para a gente para dar comunicação, normalmente, né? Dar comunicação. E para dar veracidade a essa comunicação, tem que haver uma sinergia, né? Uma sintonia entre eu e ele. E se eu não conheço o espírito, ou não lembro dele, não vai haver essa conexão total, né, Renata? Plena. Então, para haver uma conexão plena, eu preciso reconhecer aquele espírito. Eu preciso reconhecer que é Bezerra, ou que é fulano, ou que é cicrano. Mas enfim. Bacana, sim, bacana isso tudo que você está colocando. Bom, estamos no programa Luz na Penumbra, meus irmãos. Aqui eu, né, Renato Souza e Bill Fabiano. Dessa vez eu troquei. Exatamente. Dessa vez eu troquei. A gente está estudando com vocês a Revista Espírita de 1859, tá? Continuando então com o nosso... Estamos em janeiro ainda, Estamos em janeiro ainda, né? Eu estava com um pouquinho de pressa para fevereiro, mas não, nós estamos em janeiro. No segundo capítulo ainda. Janeiro é um mês muito longo, não tem feriado, não tem feriado no início, mas demora um pouquinho, sem pressa, né? Sem pressa. Então estamos falando dessa forma pela qual nós poderemos ver, não é, os espíritos. Isso vai muito de encontro à questão do sonho, porque às vezes a gente acorda e aquela pessoa não tem nem ligação nenhuma com mediunidade. Não é? Ligação nenhuma com mediunidade e tudo isso assim. Nossa, sonhei com o meu ente querido. Mas engraçado, eu só via de perfil.
não é? Eu só via daqui para cima, né? Do tronco para cima, ou eu só via de costas, ou eu só via... vai muito de encontro a isso que o Kardec está relatando, porque ele precisa de alguma forma, ao menos a voz, se é que você pôde ouvir, não é? Ser a voz do espírito ao qual você conhece. Ter similitude, como ele coloca aqui, né? Sim, ao qual você teve contato, ao qual você teve, não é? Viveu, conviveu, não é? Sim. Então, às vezes você diz assim, mas era fulano, mas não era. Quantas e quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem isso, exatamente. Né? Era fulano, era fulana, mas não era. Não é? Sim. Mas era. Mas era. É porque o espírito está realmente já se desprendendo um pouco mais daquela situação. Está mostrando para você que está seguindo. Ele deixa bem claro isso aqui que você está falando, Renato. Quando, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Nos primeiros instantes que se cheguem à morte, e enquanto ainda existe um laço entre as duas existências, maior é a semelhança. Então, quanto menos tempo ele tem de desencarnado, mais semelhança ele vai ter com aquele perispírito. Conforme vai avançando, né, no tempo de desencarne, ele vai perdendo aquela similitude com aquela última encarnação, no caso, né? É justamente isso que você está falando aí, pô. Sim. Vamos dar continuidade para depois a gente trazer mais alguns comentários a respeito disso aqui, tá? Então, para terminar esse parágrafo, ele diz assim: nada, pois, há de surpreendente que, em certos casos, a semelhança peque por alguns detalhes. Bastam os traços principais. Igualmente, no médium, essa investigação não é feita sem certo esforço, que se torna penoso quando muito repetido. Suas visões ordinárias não lhe custam nenhuma fadiga, desde que se apega senão às generalidades. O mesmo ocorre quando vemos uma multidão. Enxergamos tudo. Todos os indivíduos se destacam aos nossos olhos, com seus traços distintos, sem que nenhum deles impressionante bastante a ponto de os podermos descrever. Para precisá-los, é necessário concentrar nossa atenção nos instintos, né, nos íntimos detalhes que queremos analisar, com a diferença de que, nas circunstâncias ordinárias, olhos se voltam sobre uma forma material, invariável, enquanto na vidência eles repousam sobre uma forma essencialmente móvel, que um simples efeito da vontade pode modificar. Aqui tem a questão da locomoção dos espíritos, né? Que a gente sabe da questão de volitar, não é? Muitos no início ainda não conseguem fazê-lo. São coisas que ele vai redescobrindo. E é redescobrindo mesmo porque ele já volitou em outras situações em que esteve na erraticidade. André Luiz, nosso lar é bem didático nessa questão aí da volitação, né, Renato? Sim. E eu me recordo, Bill, de uma situação importante. Quando do desencarne da minha mãe. Né? Foram tantas as situações, né, em que num primeiro momento em que eu tive um desdobramento, eu ainda via ela, mas não via assim, o rosto com muita clareza, não é? Mas percebia caminhando com a mesma dificuldade de quando estava encarnada e quando caminhava comigo. Não é? Sim. Os rins debilitados por causa do coração fraco, né? Do medicamento, etc. e tal. Enfim. Então ela caminhava com dificuldade no início, não é? No início. E lendo essa parte aqui do Kardec me trouxe isso e me disseram aqui assim, conta, então vamos contar. Sim. Não é? Vamos contar, vamos tentar resumir. Já numa outra passagem, ela já estava um pouco melhor. Não é? Não vou saber precisar aqui quanto tempo entre um desdobramento e outro, mas foram vários, não é? E num terceiro ela já vinha dizendo para a pessoa, olha, já estou bem. Então, eu já não via mais as pernas. Né? Impressionante, você não vê mais as pernas. Você sai com aquele espírito naquele desdobramento sonambúlico. Sim.
não é? Você sai com aquele espírito e também pode volitar, porque você está preso ao corpo físico pelo cordão de prata, porque ainda não houve desencarne, mas você está solto no universo, nos lugares onde você pode ir, onde a sua evolução, dentro da sua limitação, onde você pode ir. E foi uma permissão muito legal, nossa, muito bacana, e eu agradeci muito e agradeço até hoje a Jesus, a Deus, a Maria de Nazaré, essa oportunidade de poder sair com ela, de poder estar com ela, não é? Hoje ela se apresenta de formas diferentes, não é? Às vezes muito mais pela voz do que pela presença, porque você já não precisa mais ver, porque você sabe que existe, que está vivo e que continua. Olha o Consolador prometido aí. E quantas provas ela já deu isso, né? Através de psicografia. Sim, né? Quantas psicografias vieram, quantas situações ocorreram. Então, quando a gente começa a falar, sabemos que não devemos falar do eu, não é? Sabemos disso. Mas o eu é importante, o Eduardo me sinalizou isso, Eduardo Araújo, né? Num dos programas Analisando os Fatos, o Eduardo sinalizou isso. O eu é importante quando você é a testemunha. Exatamente. Eu sou a testemunha ocular, não é? Eu estava presente, aconteceu comigo, né, Pablo? Aconteceu comigo, então eu preciso relatar isso aqui. Isso é importantíssimo para dar veracidade, para dar humanidade ao assunto, porque às vezes a gente fica falando muito da forma literária, disso e daquilo, e as pessoas passam a acreditar que a gente não é humano, mas nós somos humanos sim. As coisas acontecem conosco. E foi bom você trazer esse apontamento seu, porque eu lembrei também de quando até então minha esposa, né, a mãe dos meus filhos, quando ela começou o processo antes do desencarne, né, com o processo do câncer, né, que o Renato acompanhou bem, todos acompanharam bem, né, e com câncer no intestino, então ela foi 4 anos de luta e ela chegou a desencarnar com 30 quilos. Uma pessoa que tinha 60 quilos. Nossa. 30 quilos. Então imaginem vocês uma pessoa que pesava 60 desencarnar com 30 quilos. Quase que um esqueleto humano, como meu ex-sogro falaria, pele e osso, né? Também desencarnado por câncer também. Então, no primeiro momento ali do desencarne, lógico, houve aquela comoção natural de todos nós, né? Que há esse descolamento assim, embora que momentâneo, né, do seu ente querido. Na primeira vez que eu sonhei com ela, o perispírito dela estava, como você falou, ainda um pouco debilitado. Mas a segunda e última vez foi quando nós nos abraçamos, a gente nem falou nada, pelo menos eu não lembro, né? A gente nem falou nada. A gente só se abraçou como 2 espíritos amigos que somos, que nos reunimos para ter os nossos filhos, né? Faz parte. Enfim, e a passagem dela foi, digamos, em termos cronológicos, menor do que a minha. Então ela foi antes. Ou melhor, foi antes de mim, não antes do tempo, né? E quando eu encontrei com ela em desdobramento no segundo sonho, o perispírito dela já estava íntegro. Ou seja, entre aspas, com 60 quilos, né? Enfim, eu a reconheci. Falei, bom, essa daí é a Sandra que eu conheci, né? Que foi a mãe dos meus filhos que eu conheci. E pronto. Então, acho que o que o Espírito está trazendo aqui pra gente é a forma clássica disso, né? Dentro da realidade, do que nós vivemos. É importante a gente trazer as nossas experiências, sim, porque mostra que nós somos humanos também. O Espírito também é humano, né, Renato? Com certeza. E fala de mediunidade, fala de uma série de coisas, exatamente. Não é? E essa comprovação, nossa, é bacana, conforta. Sim, conforta. Isso, essa a nossa finalidade, a grande finalidade da doutrina espírita como um todo, da Rádio Rio de Janeiro, em levar o conforto, em levar o esclarecimento. Não é? Exatamente. É para isso que nós estamos aqui, né? Com certeza. Tá acabando, Bill. Tá acabando. Tá acabando, Renato? Acabando. Pablo, tá acabando? Acabou. Acabou, não tá acabando, não. Acabou. Então é isso, pessoal. Acabou. Até a próxima semana. Um beijo no coração de todos. Renato, muito obrigado, meu parceiro. Estamos juntos sempre. Estaremos juntos sempre, né? Até o próximo programa. Muita paz, muita luz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,